Estamos de volta com o Conexão Brasília, que hoje recebe o cientista político Vitor Amorim de Ângelo. O professor Vitor está fazendo para a gente uma análise do quadro político brasileiro. Bom, Vitor, no bloco anterior, falando da questão dos movimentos, eu queria retomar um pouquinho essa questão. Houve um aumento em relação à manifestação de abril deste ano, né? Mas bem menor em termos de número de participantes em relação a março de 2015, quando foi realizada a primeira manifestação. Só queria retomar mais um pouquinho para reforçar. O que você acha que pode ocorrer daqui para frente? Um aumento, um incremento maior dessas manifestações ou a tendência é que isso aí vá acabando se diluindo? O que você acha? Ou vai depender de quê? Então, como eu dizia, não são manifestações que devem ser ignoradas pelo governo. Eu disse isso porque há uma tendência natural do governo em se sentir mais confortável, uma vez que não foram tantas pessoas às ruas. Mas 1 milhão de pessoas no Brasil não é pouca coisa e organizar essa manifestação com essa escala também não é algo simples. Agora, respondendo diretamente ao que você pergunta, a tendência é que isso diminua por um processo absolutamente natural de qualquer movimento coletivo, né? Uma ação coletiva ela não se perpetua eternamente na mesma escala, com esse mesmo quantitativo, e porque eu acho que politicamente, de um ponto de vista institucional, a crise nesses últimos dias arrefeceu um pouco por um acordo muito bem sucedido que a presidente Dilma Rousseff conseguiu costurar com o presidente do Senado e por alguns alívios pontuais que ela foi tendo de instituições como o TCU, por exemplo, que estavam, de alguma maneira, ali colocando uma certa pressão sobre o seu governo. Então, tudo isso acabou desmobilizando um pouco, é difícil saber o quanto, mas certamente teve um peso importante, nesse número menor que tivemos domingo do que teríamos se a crise tivesse permanecido nos mesmos níveis de 10 dias antes. Agora, esse acordo que foi costurado, principalmente com o presidente do Senado, Renan Calheiros, não é um acordo tanto frágil, Vitor? Não, ele é muito frágil porque, na minha leitura, parece haver um descolamento entre a presidente Dilma e a sociedade de um modo geral. Então, quando nós dizemos que ela alcançou alguma estabilidade agora, isso não significa que a sociedade voltou a apoiar seu governo. É muito possível que uma próxima pesquisa de opinião pública mostre o seu desgaste, como na última pesquisa Datafolha, em todas as regiões do Brasil e em todas as faixas de renda. O que ocorre é que, institucionalmente, ela conseguiu minimamente retomar o controle e a capacidade de governar, eu diria mais a capacidade do que controle, para ser mais preciso, pelo acordo que estabeleceu com os outros poderes e pelo alívio, o legislativo em particular, e pelo alívio que teve do judiciário. Agora, é frágil, uma vez que esses acordos, eles se limitam meramente a manter uma mínima estabilidade institucional. E nós podemos imaginar claramente que qualquer vento mais fraco pode derrubar esse acordo. Pois é, nós temos aí o PMDB que faz parte da base aliada e ao mesmo tempo não faz, não é? Quer dizer, age muitas vezes como fogo amigo. Nós temos o próprio PT que muitas vezes não vota de acordo com o governo, né? E nós temos também partidos, né, que foram históricos, né, parceiros do atual governo, como o PDT, que ameaça, né, sair da base aliada, e o PSDB, que já saiu há muito tempo, né? Quer dizer, isso não torna o governo cada vez mais frágil no que diz respeito à sua articulação política no Congresso? Ah, sim. E se você pensar que o PMDB tem uma bancada importante, mas também o PT, e que a agenda implementada pelo governo, não é? Que é uma agenda liberal conservadora, essa que está preconizada na Agenda Brasil, esse projeto com algumas iniciativas propostas pelo senador Renan Calheiros, que isso vai totalmente de encontro àquilo que prometeu a presidente Dilma na sua campanha e àquilo que espera a sua base, seja na sociedade, seja no parlamento, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Então você observa que a costura que ela pode fazer é basicamente com o PMDB, porque ela, o que você chama de fogo amigo, ela encontra dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, quando as pessoas dizem, olha, presidente, é preciso conversar com os movimentos sociais, é preciso se aproximar das bases. Só que a primeira cerimônia que ela fez em relação a isso, na semana passada no Palácio do Planalto, aquela em que o presidente da CUT disse que as pessoas deveriam pegar em armas se o seu governo fosse ameaçado, ora, esses movimentos sociais estão cobrando dela uma agenda que ela não consegue implementar hoje, que é a agenda prometida
na campanha de 2014. E por que não consegue? Porque não tem recursos para isso, por causa da crise econômica. Por força do ajuste fiscal, E que é necessário. Que é né? necessário, totalmente necessário, mas que limita muito aquilo que ela prometeu. E porque, politicamente e institucionalmente, o acordo que ela fez com o senador Renan Calheiros e com outros parlamentares do PT não passa pela implementação dessa agenda, e sim de uma outra oposta, do ponto de vista ideológico das suas propostas, àquilo que ela prometeu na campanha. Pois é, nós estamos falando de Renan Calheiros, mas e Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que é uma pedra, e uma pedra grande no sapato do governo. O que você acha que pode acontecer daqui para frente com Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha expressa exatamente isso que você falou sobre o PMDB. Ele é um político do PMDB que está oficialmente na oposição ao governo. Então cria assim, uma situação um tanto inusitada, mas muito conhecida em relação ao partido, ao PMDB. Bom, Eduardo Cunha, ele acaba sendo envolvido também na Operação Lava Jato, indiretamente, quando em Curitiba, diante do juiz Sérgio Moro, um delator menciona o presidente da Câmara dos Deputados. Não é? Então, ao menos moralmente, ainda que ele não esteja sendo investigado pelo juiz Sérgio Moro, o seu nome começa a circular em meio a denúncias de corrupção. Mas a gente percebe que nessas manifestações, nessa última manifestação, o nome dele foi bastante poupado. Houve até uma certa blindagem do nome do Eduardo Cunha. Bom, o que mostra o caráter seletivo que algumas dessas manifestações têm. E esse caráter seletivo já estava muito claro lá em março e abril, como se a corrupção tivesse começado no governo petista e como se a luta contra a corrupção passasse apenas pelo combate ao governo Dilma. Agora, Vitor, o que está pesando realmente mais nessas manifestações, na sua avaliação, no seu entendimento? Seria a questão da indignação pela corrupção ou pela situação econômica, pela economia que não anda bem? Eu acho que a corrupção ela é um ingrediente a mais, porque diante de uma crise econômica importante, bastante significativa, quando você olha os jornais e descobre que aqui se desviou 100 milhões, ali foram mais 200, ali foram mais 300, bom, você pensa, você tem um ajuste que está impondo uma série de restrições ao país, mas tem muita gente que está embolsando milhões de reais e que impõe um ajuste ainda muito maior e mais rigoroso do que seria necessário se esse dinheiro, que é o dinheiro público, existisse como recurso oficial. Então, como ele termina sendo desviado para fins particulares, o ajuste se impõe de maneira muito mais severa. Então, eu acredito que, do ponto de vista simbólico, isso tende a incrementar uma insatisfação que, economicamente, já é significativa. Bom, o PSDB agora, ele assumiu, vamos dizer assim, um maior protagonismo nessas manifestações, Inclusive tivemos a declaração recente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que apesar do governo ser legal, o governo perdeu a legitimidade, sugerindo inclusive a renúncia da presidente Dilma como um gesto de grandeza. Como é que você avalia hoje o PSDB em todo esse cenário? Então, só que o PSDB resolveu liderar um movimento quando esse movimento já está num processo de refluxo. Se ele tivesse feito isso lá em abril ou março, mas não fez porque havia uma indefinição interna no partido, sobre se o melhor seria um impeachment, uma renúncia, sobre se seria melhor se aproximar desses movimentos ou não, era uma coisa. Quando ele resolve fazer isso agora, quando a crise, como eu disse anteriormente, já se arrefeceu minimamente, quando os movimentos mostram uma capacidade importante e que não pode ser ignorada, mas menor, de mobilização popular, social, melhor dizendo, então passa a ser o líder de um time que está perdendo. Então isso não é nenhuma vantagem, parece ser, na verdade, o que resta ao PSDB para não se descolar totalmente do que acontece nas ruas. Agora, Fernando Henrique, ele já foi presidente 2 vezes, é um sociólogo de renome, sabe muito bem que numa democracia a gente precisa estar de acordo com isso, ou não. Agora, ele que se diz um democrata convicto, ele mais do que ninguém sabe que numa democracia o que faz a legitimidade de um governo é o voto, não uma pesquisa de opinião pública. Agora, também não há consenso também, de discurso no próprio partido, Dentro do PSDB. Dentro do PSDB. Não há, porque você tem ali 3 forças importantes. O José Serra, que é o eterno candidato a presidente, possivelmente não será, mas é uma força, é um ator político que ali vai jogando hora para um lado, hora para outro. Alckmin, porque ele, a diferença de Aécio Neves, tem um cargo executivo, ele se relaciona com o governo federal e tem uma postura muito mais moderada. E Aécio Neves, que é um senador, portanto está desvinculado das amarras de um cargo executivo e assume um papel claramente de oposição e muito mais belicoso, eu diria assim, do que Geraldo Alckmin em São Paulo.
Fazendo uma pergunta aí, já que nós estamos falando de PSDB, nós temos, por exemplo, problemas sérios em São Paulo, né, sob a gestão do PSDB, e no Paraná. E justamente Paraná e São Paulo foram redutos que concentraram grande número de manifestantes. Como é que você explica isso? Então, quando A percepção, não há uma percepção de que há problemas apenas nos governos do PT e não dos governos do PSDB? Como é que você consegue explicar isso? Então, toda vez que a gente tenta mostrar, ponderar que também no plano subnacional, isso é, nos estados, você encontra problemas muito parecidos com que aqueles que a gente encontra em nível nacional, em geral, uma primeira resposta é dizer que você está adotando o mesmo discurso do governo petista, comparando a gestão petista à gestão tucana. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, uma oposição que se coloca como alternativa, ela tem que mostrar o que ela está fazendo de diferente aonde ela governa. E aonde ela governa, o que se vê são problemas muito parecidos, não é? Casos de corrupção, problemas com funcionalismo público, promessas não cumpridas, atrasos de obra, isso é muito visível em São Paulo e no Paraná. Agora, a agenda pública, e a mídia joga um papel fundamental nisso, ela tende, né, intencionalmente ou não, né, deliberadamente ou não, a colocar muito mais na conta do governo federal do que no governo estadual. Ok, Vitor, agradeço a sua participação aqui no programa Conexão Brasília. Esperamos contar com a sua presença aqui em outras ocasiões. Eu que agradeço o convite, obrigado. E agradeço também a sua audiência, lembrando que na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. Até lá!